sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra da Universidade de São Paulo e do Centro Ibirapuera de Neurociência, e hoje eu vou falar para vocês 4 pontos que os médicos psiquiatras utilizam, 4 aspectos que os psiquiatras veem para tentar diferenciar um quadro de depressão clínica e um quadro de tristeza do nosso dia a dia. Antes de continuar, queria lembrar vocês se vocês gostam, vocês acompanham aqui o nosso canal, deixar o seu like. Se você não é inscrito, você pode se inscrever para acompanhar os nossos vídeos, o nosso conteúdo, e não esquecer de deixar os comentários aqui embaixo no final do vídeo. Eu fiz vários vídeos já explicando sobre como a depressão funciona no nosso cérebro, até colocando alguns testes clínicos que são usados internacionalmente para o diagnóstico de depressão que vocês podem fazer aí na casa de vocês, mas eu ainda recebo muitas perguntas, muitas dúvidas, para saber, será que isso daí é um quadro da vida? Será que não é um fator relacionado à minha história de vida ou a esse evento que aconteceu, uma perda, uma frustração, um término, um luto? Ou será que isso é de fato um quadro depressivo? Eu sempre gosto de dizer que depressão é um termo que a psiquiatria roubou da geografia. Então depressão ela quer dizer queda, quer dizer afundamento, é um vale no nosso humor. E que é muito diferente, a depressão clínica, o transtorno depressivo maior que nós chamamos, é muito diferente de um quadro de tristeza. Então, quais são esses 4 pontos que eu queria conversar com vocês? É claro que não é só assim, nós fazemos toda uma análise da história de vida, da parte genética da pessoa, da parte hormonal da pessoa, do estilo de vida que ela leva. Mas esses 4 pontos são 4 pontos que são muito importantes, são fundamentais para a gente tentar fazer essa diferenciação. Primeiro ponto, você consegue ainda apreciar os prazeres da vida? Você ainda tem prazer naquilo que você gosta de fazer? Isso é um ponto-chave. Um dos fatores fundamentais da depressão é a perda da capacidade de sentir prazer, é a diminuição. A gente chama isso de anedonia, Edo, esse radical, quer dizer prazer. A é não tem prazer nas coisas, é como se o mundo ficasse mais preto e branco. Se a gente olhasse o mundo com uma lente acinzentada, o colorido das coisas, o gosto das coisas é perdido. Então, se você está triste, mas você ainda consegue se estimular com as coisas pelas quais você gosta, com as coisas que normalmente são bacanas para você, se isso ainda dá prazer, então isso é um fator que talvez não indique um quadro depressivo. Caso isso comece a se perder, é algo que precisa ser visto com mais cuidado. Então a primeira é prazer nas coisas que você gosta. O segundo é a minha capacidade de executar tarefas, tanto em relação à parte de energia, de memória, de concentração, está preservada? Ou seja, eu estou conseguindo fazer as coisas do meu dia, estou conseguindo trabalhar, estou conseguindo estudar, estou conseguindo fazer aquilo que normalmente eu me proponho a fazer? Um dos sintomas-chave do quadro depressivo é essa perda, tanto de energia quanto da capacidade de concentração, de velocidade de processamento mental. A cabeça fica enevoada, o cérebro parece que não consegue processar as informações com aquela velocidade que conseguia antes num quadro depressivo. Então, se você está começando a perder essa capacidade de executar coisas, de tanto no trabalho quanto coisas do seu dia a dia, isso é um sinal para ficar de olho. Tanto é que, estatisticamente, a depressão é a principal causa de incapacidade laborativa no mundo. Então, essa capacidade de executar coisas, tanto em relação ao nível de energia quanto memória e concentração, é um segundo ponto. Terceiro ponto, se você tem alterações no sono ou apetite, tanto para mais quanto para menos. Ou seja, se junto com essa alteração de humor você tem notado que o seu apetite diminuiu muito, você não consegue se alimentar ou começou a aumentar demais, você está se alimentando demais, e o sono também, os dois opostos podem estar presentes. Ou você está tendo dificuldade para começar a manter o sono, você pode ter uma insônia inicial ou uma insônia terminal. Se isso estiver acontecendo,
Ou se você está dormindo muito mais horas, mais de 10, 12 horas por dia, então um sono muito diminuído ou muito aumentado, o apetite muito diminuído e muito aumentado, isso também são sinais que nós levamos muito em consideração. Num quadro depressivo, existe um acometimento neurovegetativo, então as nossas funções básicas de alimentação e sono são muito comprometidas. E em quarto lugar, se você começa a ter pensamentos de morte. Pensamento de morte, em 90% dos casos, estão associados a um quadro psiquiátrico. Então é algo que sempre tem que ser olhado, é um sinal de alerta na psiquiatria, na parte de psicologia em geral. Então isso sempre tem que ser olhado. Às vezes já surge um pensamento de morte no sentido, seria melhor eu morrer, mas às vezes a gente vê uma gradação. Como assim? Muitos pacientes contam que eles começam a perder a capacidade de sentir prazer, aí eles começam a pensar, puxa vida, não existe mais esperança, o futuro está um futuro sombrio, um futuro negro. E eles começam a pensar, puxa vida, está tão ruim, sem prazer, está tão cansativo fazer as coisas, que seria melhor se algo acontecesse comigo. Então, esse pensamento, seria melhor se algo acontecesse e eu pudesse fugir daqui, ou se eu sofresse um acidente, fosse internado, ficasse um tempo descansando. Isso também é um indício de que esse pensamento está surgindo, e aí pode vir depois um pensamento, puxa, se eu morresse seria melhor. E aí, no último estágio, seria a pessoa planejar fazer algo para se ferir. Então, às vezes pode ter essa gradação da perda de prazer, a perda de esperança no futuro, um sentimento de fuga, um sentimento de que se a morte vier, isso seja melhor, e até um planejamento suicida. Então, começou a pensar nisso, a gente não precisa deixar evoluir. É importante pedir ajuda, é importante olhar para esse aspecto, ok? Então, esses são os nossos 4 pontos, né, principais. Não é só isso, claro que nós fazemos toda uma análise, né, de outros fatores, né, físicos, psicológicos e ambientais para fazer esse diagnóstico e para planejar o tratamento individualizado. Mas é importante que vocês saibam esses fatores e fiquem de olho. Caso vocês estejam sentindo, ou se algum parente, amigo, alguma pessoa próxima esteja tendo algum desses fatores, é importante ser avaliado de perto. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço, até lá, tchau, tchau.